Boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que você esteja. Está começando o programa Cultura.com e sempre lembrando, né, que você me ajuda a fazer o espetáculo, né, o programa, fazendo as suas perguntas, né, aqui à sua direita, né, do vídeo você vai poder trabalhar junto com a gente aqui no programa de hoje. Hoje, o dia do ator, né? Então, por coincidência, hoje eu tenho aqui nos estúdios da UpTV um ator, filho de um grande ator, de uma grande atriz, que vocês, ao ver a cara dele, vocês vão conhecer de imediato. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no programa Paulo Goulart Filho, né? Filho de Paulo Goulart, grande Paulão. Tá na cara, né? Tá na cara. Enganar, né? Não sei se é Paulo Unicete, uma misturada. É uma mistura, né, dos dois, né? Paulo e Unicete. E nós, hoje, Paulo, obrigado da tua presença aqui. Eu que agradeço, imagina. Né? Estou aqui representando os atores. Os atores, todos os atores, né? E hoje, esse dia, então a gente vai falar um pouco desse trabalho todo que a gente tem, né, com o teatro. E nada melhor, né, que um grande representante desta classe. Paulo, eu queria que você fizesse as suas considerações iniciais para os teleinternautas, dá um alô e vamos já começar a sabatina para começar o programa, para a gente já deitar o cabelo aqui. Alô, você do mundo, é Japão, é Europa, onde você estiver, a gente tá junto, né? Porque a internet é isso. Internet é isso. Brasil é o mundo, então é um prazer estar aqui para conversar com você e com você. Pergunta, vamos trocar uma bola, se você tiver alguma questão para fazer, entra aí, vamos bater um papo e tô aqui, eu sou de vocês. E é certo? Isso aí. Paulo, obrigado já da tua presença e aí já vou começar perguntando. Todo mundo, né, imagina que uma criança, filho de um casal de artistas, né, logicamente vai ser artista. Você, quando criança, é isso que eu queria saber, como é que foi a tua infância? Se você imaginava que você ia seguir pelo teatro, né, ou se não, ou se, querendo até fuçar nesse sentido, se você trabalhou em alguma coisa diferente de teatro. Sim, é engraçado, porque somos 3 irmãos, eu, Beth e Bárbara. Sim. Né? As duas, desde cedo, sempre quiseram ser atriz, ir para esse ramo. É lógico que a gente sofre uma influência, mesmo que os pais não queiram, a gente sofre uma influência do meio. Então sempre convive com atores, com diretores, com colegas, quer dizer, estava no meio artístico. Sim. Então, querendo ou não, a gente sofre essa influência. Mas no meu caso, por exemplo, eu estreiei profissionalmente na antiga TV Tupi, nem sei se vocês lembram disso. TV Tupi foi em 76, se não me engano. Uma novela chamava Papai Coração. Estava a família toda, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minha avó, todo mundo estava nessa novela. Eu era ator mirim da época, né? Da época. Inclusive foi o primeiro par da Narjara Tureta, foi ali que ela surgiu. Ah, tá. Ela fazia o meu parzinho e tal, e isso eu tinha 11 anos. Daí tive algumas experiências, fui estrear em teatro com 15 anos. Quer dizer, na verdade você a tua influência toda já foi de criança mesmo, né? Foi. Mas meus pais sempre tiveram muito cuidado em não ter uma influência direta, sabe? Eles sempre deixaram muito em aberto, porque eles sabem da dificuldade que é ser ator. Né? Eles sabem que não é fácil, então eles falavam, olha, pensa bem, vê o que vocês querem, estudem, principalmente estudem, estejam prontos, estar pronto é tudo, né? Sim, né? Então estejam prontos para o que vocês quiserem. acho que ainda tem hoje teste vocacional, né? Mas antigamente era muito comum a gente fazer o psicológico, teste né? vocacional, para saber qual é a sua vocação. Nós todos fizemos, deu área artística, humanas, enfim. Humanas. E eu, na época, eu fazia ginástica olímpica, era ginasta. Então, eu era muito envolvido em esporte, né? Sempre gostei dessa coisa física, atlética. E aí eu treinava firme mesmo, né? Você é nascido onde, em São Paulo? Eu em Curitiba. Ah, você é de Curitiba. Curitiba. Meus pais moraram 6 anos lá em Curitiba. No último ano eu nasci e vim para São Paulo. Eu só desembarquei lá. Tá. Né? Só cheguei em Curitiba. É o curitibano, mas paulista de paulistano, curitibano, uma misturada. E daí eu fazia ginástica olímpica, enfim, e falei, não, acho que o meu negócio não é esse não. Eu quero ir para o esporte, eu quero fazer minha ginástica, vou ser ginasta. Tanto que eu fui para a faculdade de educação física, me formei em educação física, sempre convivendo com o teatro, com os artistas. Porque é paralelo, né? É paralelo, quer dizer, não tinha como não. Né? Eu estava sempre com meus pais acompanhando ensaios na Cuxi, ou seja, esse mundo do teatro sempre fez parte do meu mundo. Mesmo eu achando que, de repente, não era o meu caminho. Aí na faculdade, você vê como são as coisas, né? Tinha uma matéria
inclusive era o professor Edson Claro, que faleceu há pouco tempo, chamava-se Rítmica, onde a gente tinha algumas noções de dança. E aí eu comecei a entrar nesse mundo da dança. Comecei a entrar para a dança, formou-se um grupo de dança da faculdade, e ali realmente eu me achei. Eu falei, opa, eu gosto disso aqui. Acho que eu tenho jeito para coisa aqui. Comecei a me desenvolver como bailarino, e aí realmente trilhei o meu trajeto como bailarino. Porque Então, sempre a gente ouve falar, né? Sempre ouve falar, você como bailarino, né? Uhum. E até eu vendo há pouco tempo atrás um espetáculo fantástico, a Tempestade, né? Que você fazia um pássaro que, na verdade, era um pássaro que bailava, né? Isso. E daí isso me ajudou muito na minha carreira enquanto ator. Porque... Né? Porque, então, eu realmente trabalhei mais como bailarino até meus 20, 30 anos. Foquei mais realmente na dança, sendo que sempre fazendo um trabalho de ator em paralelo. Né? Mesmo que eu estivesse dançando, eu fazia algum espetáculo atuando, ou seja, o meu lado ator sempre esteve presente, mesmo na minha dança. Eu sempre tive uma cabeça um pouco de ator, enquanto bailarino. Ou seja, eu sabia que eu estava dançando, eu estava não efetivamente representando um personagem, mas eu estava transmitindo alguma emoção com o movimento. Isso acaba... Então isso é uma cabeça de ator. Ou seja, como que eu posso tocar você através do meu movimento? Às vezes nem é tanto uma parte técnica, é uma parte mais interpretativa realmente. De sentir o que o coreógrafo quer transmitir com aquele movimento. A emoção, né? E emprestar o meu corpo para chegar até o espectador. Né? Então esse foi o caminho que eu fui indo. E depois, com o tempo, realmente eu fui me descobrindo enquanto ator. Me diz uma coisa, eu acho um ponto bem bacana isso que você acabou de dizer, esse olhar do bailarino, porque muitas vezes você vai assistir a um balé e o bailarino tem um olhar perdido, ele não tem, assim, ele não tem emoção, às vezes é um rosto sem emoção. Quer dizer, este ponto você acha que deveria ser pensado na dança em geral, esse olhar também da emoção, né? Ser trabalhado com o bailarino, com a bailarina, essa emoção e como fazer isso? Isso, do meu ponto de vista, é fundamental. Mas isso eu estou falando de mim. Existem coreógrafos, por exemplo, que querem simplesmente o movimento, rosto neutro. O movimento, a coisa simplesmente estética. O que para mim não me agrada porque não me chega. Depois de 10 minutos eu me distancio. Pode ser o melhor bailarino no mundo, fazer 1000 piruetas, grandes saltos, mas chega um momento onde aquilo se esgota. Então, se realmente o bailarino não consegue atingir a emoção de quem está assistindo, ele fica limitado. Tanto que para mim, por isso que eu parti para dança-teatro, né? Porque eu acho que é fundamental, o bailarino ele é um artista. Sim, né? totalmente. Então, a nossa matéria-prima é o quê? É o sentimento, a emoção. Mas a gente percebe que isso não acontece, normalmente não acontece, né? Mas existe uma resistência dos coreógrafos nesse sentido? Depende muito, por exemplo, do estilo de dança. Né? Existe o balé clássico, onde tem uma atuação completamente diferente, quase de pantomima, né? Onde não se usavam palavras, mas gestos que determinavam determinada palavra. A dança contemporânea já está muito mais próxima do que a gente está falando, em termos de emoção, do dia a dia, de passar sentimentos do que a gente está vivendo hoje. A dança moderna já é um pouco mais estética, onde você também tem que trabalhar dentro de determinadas condições físicas, né? Então varia muito do estilo, mas eu, enquanto bailarino, mesmo dançando o estilo que fosse, eu sempre buscava pela emoção, porque a música em si, ela já te dá uma emoção. Então é muito difícil você não sentir, não transmitir aquela emoção que a música passa, por mais abstrata que seja. Ela te toca, ou uma depressão, ou uma euforia, ela causa um estado. Né? E é nesse estado que eu gosto de trabalhar. E você dentro, porque logicamente você acabava influenciando dentro de um grupo, dentro isso chegou a te atrapalhar ou chegou a te ajudar nesse sentido, né? Porque logicamente que se você está num grupo de bailarinos, eu tenho que confessar que eu fiz um pouco de balé na minha vida. Se entregou. Eu com a dona Sandra Amaral, sou aluno da dona Sandra Amaral, e eu lembro, por causa de um trabalho, eu fui fazer um tempo de balé.
Mas assim, você percebe que o geral, né, as pessoas que estão envolvidas com a dança, elas têm um certo preconceito também de área, né? Porque como eu era ator, então as pessoas ficavam meio assim, enfim. E você é uma pessoa que vem do teatro praticamente, né? E vai para a dança e acaba tendo um outro olhar e logicamente acaba sendo um patinho feio dentro do universo da dança, né? Para mim, no meu caso, sempre ajudou, porque eu sempre fui um pouco da dança independente. Ou seja, existem as grandes companhias, eu fui do Balé da Cidade de São Paulo, né, existem Cisne Negro, Estágio, enfim, as grandes companhias estáveis, né, que a gente pode falar, e a dança independente, que sempre foi mais o meu barato, onde é uma dança um pouco mais autoral, onde você consegue desenvolver mais as suas ideias. Né? Então, eu sempre trabalhei muito mais esse lado, com grupos pequenos. Né? Se você está numa companhia com 40, 50 bailarinos... Já fica difícil. É difícil. Vem coreógrafos de fora, né? Onde já tem o seu trabalho que ele quer, daquela determinada maneira. Depende muito do coreógrafo. Né? Tem coreógrafos que trabalham mais aberto, né? Usando, explorando o que cada bailarino tem. Tem outros não. Já vem formatado dentro daquele padrão e você tem que realizar aquilo. Então, você tem que ser meio inteligente também, saber como se adaptar. Porque eu estava lembrando da Tempestade, que eu assisti esse espetáculo, e que onde você fazia quase, né? Quase não tinha muito texto, e você dançava mesmo, né? Fazia aquele pássaro que circula por... Quer dizer, então você acaba tendo uma facilidade nesse sentido, né? Por saber dançar, quer dizer, bota o corpo, né, dentro do teatro e da mesma forma bota o teatro dentro da dança. Me ajudou muito. Inclusive, de um tempo para cá, eu trabalhei muito com dança-teatro mesmo, né, misturando as duas linguagens, com texto, com movimento. E no meu trabalho de ator hoje, é fundamental o corpo, né, o trabalho físico. E a dança me ajudou muito, porque me dá mais ferramentas. Né, claro. Para construir personagens, ou seja, para achar um tipo físico. Eu trabalho muito com o físico, com a forma. Né? Às vezes, uma forma me leva a achar o personagem. Né? Depende do processo. De cada diretor. Evidentemente, tá tudo no texto, tudo ali, mas às vezes eu preciso de algo corporal para encontrar esse personagem. Esse personagem é assim, ele anda assim, ele fala assim. Se ele fala grosso, de repente é porque eu abaixo a cabeça. Opa! Aqui eu achei o tom dele. Percebe? É um processo meu, pessoal, que o corpo me ajuda que facilita a composição e facilita... Mas esse é o meu processo. Isso é bacana porque cada ator tem o seu processo e ele vai seguindo. Mas, Paulo, você, ao sair da dança, né, como é que você fala assim, não, eu vou para o teatro? Porque, logicamente, que com o pai, ator, consagrado, a mãe, um doce de pessoa. Quer dizer, eu não conheço ela pessoalmente, mas tive o prazer de encontrar com ela uma vez, lá, inclusive assim, na Tempestade mesmo. Quer dizer, são atores consagrados. Como é que é esse caminhar de um filho de um ator consagrado, esse trabalhar e essa cobrança que provavelmente, imagino, que você tenha tido, tenha e terá o resto da vida? Sim, existem os dois lados, né? No meu caso específico, eu comecei a me achar mais interessante enquanto ator depois dos 30 anos. Dos 30 anos. Eu tive experiências antes, fui fazendo peças, mas realmente quando eu comecei a me encontrar a minha personalidade, falando, opa, aqui eu seguro a onda, aqui está comigo, aqui eu me garanto. Foi depois dos 30 e poucos anos que eu comecei a experimentar espetáculos. O Cavalo na Montanha foi um texto que foi escrito para mim, pelo Zé Antônio de Souza. E aí fui fazendo peças e trabalhos que eu fui me achando e tendo domínio. Né? Quando você começa a dominar a sua arte, o seu ofício, aí né? Fica muito mais interessante. E, evidentemente, essa comparação, essa cobrança existe. Existe, né? Não tem... Existe, mas eu sempre levei isso para o lado bom. Né? Porque meus pais sempre foram meu ponto de referência. Claro. Né? Foram meus grandes mestres. Eu aprendi muito com eles, observando, trabalhando com eles. Não só com eles, com outros colegas. Falando, puxa vida, é fantástico o processo de ensaio, porque ele começa a sair do papel e começa a levantar. Então você começa a ver os colegas, como que eles no mesmo criam patamar, aquilo. né? Puxa, que interessante, olha como ele resolveu isso aqui.
Então, eu acho que o bom ator ele é um ótimo observador. Eu aprendo muito até hoje observando os colegas. Falando, olha só que interessante, ele foi por esse caminho. Ah, é assim que ele faz aquilo, que legal. Então, isso foi me abastecendo para as minhas escolhas, né, nos momentos de escolher personagens, como fazer determinada coisa. E quanto mais velho, eu acho que o ator fica mais interessante. Vai ficando, porque você vai experimentando e você vai ficando, tendo um outro olhar. Mas outra coisa que eu acho bacana, né, porque assim, vocês acabam, né, a família, né, os filhos, né, acabam tendo uma experiência muito grande no sentido de produção, porque assim, normalmente as pessoas esperam, né, que alguém te chame para você ir trabalhar e não sei o que lá. Coitado! A gente tem essa ideia, né, que o ator ele fica sentado lá na casa dele, né, e o Paulo e a Anissete, assim, há muitos anos, né, tinham lá o Teatro Paiol, né, que mantinham, e assim, me conta um pouco dessa história, porque assim, a família é uma família de produtores de cultura. Né? O que assim, se você fica só esperando o convite para a TV e trabalhar, quer dizer, você tem o seu salário lá. Mas não contente com isso, eles tinham, né? E tem ainda, né? Não sei se ainda tem o Paiol, não sei se Não, o Paiol não é mais, mas existe a produtora. A produtora, mas tem um olhar de não esperar. Desde sempre. Minha mãe, com 19 anos, ela já tinha a companhia de teatro dela. Com 19 anos, né? Então eles sempre foram produtores. Tanto que minha mãe, você conhece a historinha deles? Não. Minha mãe veio para cá, enfim, com a companhia dela, 19, 20 anos. Para São Paulo. Para São Paulo, com o espetáculo, Weekend, não lembro agora o espetáculo, e o galã da época saiu e precisava substituir. Eles precisavam achar um ator. E na época, meu pai estava trabalhando em TV, acho que era TV Paulista na época. Enfim. Provavelmente. E saiu uma capa de revista com ele, e aí Rogério Jacob viu ele na capa e falou, esse rapaz tem uma cara interessante. Chamou meu pai para fazer um teste para minha mãe. E ele foi fazer um teste, nunca tinha feito teatro na vida. Nunca tinha feito teatro. Nunca. E aí ele foi fazer teste para a companhia da minha mãe. Foi ali que eles se conheceram. Quer dizer, a sua mãe foi a patroa. Foi a patroa. E aí ele passou a ser o galã da companhia, começaram a trabalhar juntos. E aí hoje, aqui estou eu. Aqui estou eu. Assim, né? Tudo começou. Não, mas e aí nunca mais pararam de produzir. De produzir, né? Porque, assim, sempre eu ouço falar, né? Que o Paulo sempre produzindo, a Anissete sempre produzindo. Quer dizer, esse olhar de produção, né? De não esperar, né? Que as coisas aconteçam, que as coisas cheguem, né? Porque não é assim, né? Não é. As pessoas, às vezes, têm uma visão um pouco errada, realmente, do nosso ofício. Elas acham que tudo é muito fácil, né? Que as coisas vêm. Muito pelo contrário. Aquela coisa que eu falei da nossa família, de ter os dois lados, muita gente acha que a gente não precisa de trabalho. Sim. Não, eles têm os trabalhos deles, não precisa, não vamos chamar. Por isso que a gente precisa produzir. Porque se ficar sentado em casa esperando o telefone tocar, meu amigo, um abraço. E as contas continuam, né? Não, você tem que pagar a conta todo mês. Então nós temos que criar o nosso trabalho. Agora, isso também não é nada fácil, porque produzir nesse país, meu Deus do céu, é uma loucura. Eu adoro atuar, eu sou produtor por necessidade. Mas realmente não gosto de produzir, é muito difícil, você tem que batalhar. Hoje em dia você não faz nada sem patrocínio. Sim. Você tem que ter as leis de incentivo, ir atrás de patrocínio, e é cada vez mais difícil, complicado. Nós temos um projeto que é o Teatro nas Universidades. Isso, que eu queria que você falasse, né, desse projeto. Nós temos há 10 anos esse projeto. Que é um projeto maravilhoso, né? Que é um projeto, além de um projeto muito interessante, ele é um projeto formador de público. Exatamente. Né? Que é um pouco do sofrimento do artista, que é a falta de público no teatro, né? Então, quando você pega uma pessoa famosa, que nem o Paulo que está aqui do meu lado, é um pouco mais fácil, mas sempre tem, mesmo assim, é uma coisa sempre muito difícil essa conquista do público, né? Muito difícil. O teatro nas universidades, a gente leva os espetáculos até as universidades, aos universitários, eles assistem o espetáculo, depois tem um debate. E durante esses 10 anos já foram mais de 150 mil estudantes que assistiram. Agora, cada ano é uma batalha nova para patrocínio, porque nesse projeto ninguém paga nada. O aluno não paga nada, a universidade não paga nada, então alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta. Então nós precisamos de patrocínio. E é o que você falou, hoje em dia para a pessoa sair de casa, comprar o ingresso para ir te assistir no teatro,
É uma dificuldade. Eu acho que assim, a gente vamos chegar nesse ponto, mas, mas a gente, essa parte anterior, eu acho que é muito importante, que é a formação, né? Em duas pontas, né? A gente tem um trabalho que eu trabalho com a criança, na formação da criança. E você tem um trabalho na formação do universitário. Esse é um ponto que eu queria discutir. Este jovem universitário, ele está preparado para ver teatro? Como é que está esse público hoje? Porque a gente acredita que este público é o público que vai sozinho, né? Porque a criança, o pai e a mãe tem que levar. Agora, este público não, esse universitário, ele vai ao teatro sozinho. Não vai mais, esse é o Então, problema. me conta como é que é, o que você vem vendo nesses 10 anos de debate com esses alunos. O que ele está pensando? A gente está, falei, há 10 anos com esse projeto e no começo eu levei um susto realmente, porque sempre depois do espetáculo tem um debate, né? Então você começa a perceber um pouco como o jovem se coloca, né? Quais são as suas ideias, até a sua maneira de falar, de oratória, enfim, realmente eu fiquei preocupado, porque eu senti que o jovem não estava preparado para tocar esse país, são universitários. Eles vão se formar, daqui a pouco o país está na mão deles. E muitos não têm condição realmente sequer de questionamento, né, de análise crítica. Isso foi preocupante. Por quê? Porque ele não está acostumado a ser um ser pensante. Ou seja, se ele fosse falo de teatro porque é nossa área, mas o teatro, a música, a dança, artes plásticas, desde criança, né, como é o seu projeto, evidentemente ele chegaria na universidade... Com um senso crítico, né? Com uma outra cabeça, vendo o mundo diferente. Eu acho que é um grande problema que eu vejo, isso também eu concordo, número, gênero e grau, essa questão dessa formação, né, que a gente não tem e que, logicamente, que isso é bom, né, porque se você não tem uma pessoa que pense, que questione, que você é mais fácil de ser manipulado, né? Exatamente. Né? Então isso tem um certo grau de interesse, né? Isso vem, acredito, desde antes da ditadura, o teatro universitário era muito forte. Sim. Existiam grupos, né, atuantes, pensantes, né, que exigiam seus direitos através da arte, do teatro. Com a ditadura acabou tudo. Acabaram-se os teatros, acabou tudo no país, foi congelado. Me conta, agora uma curiosidade, quer dizer, o seu pai e a sua mãe viveram esse momento todo do artista combatendo, sendo perseguido. Como é que vocês viam os seus pais porque é lógico, né, que o artista acaba tendo uma luta ferrenha em relação a isso. Como é que era esse contato com seus pais e essa luta que eles travaram, né, e que também acaba dando um certo estofo para vocês, para que venha estar neste momento desenvolvendo esse tipo de trabalho que é uma resistência também. Sim. Bom, na época eu era muito pequeno. Menino, né? Então eu ainda não tinha noção do que era, mas meus pais nunca deixaram de trabalhar. Eles nunca foram ativistas ferrenhos, mas também nunca ficaram em cima do muro, né? Sempre apoiando os colegas. Tiveram momentos onde foram censurados, sim, tiveram que parar espetáculo no meio, sofreram tudo que os artistas sofreram na época. Graças a Deus não chegaram a ser presos, torturados, enfim, não chegou nesse nível. Mas sempre estiveram muito presentes junto da classe, para que a gente pudesse ter uma voz ativa e libertária. Sim. E com o tempo, depois, graças a Deus, conseguiram sobreviver, e isso fez com que a gente tivesse uma consciência da nossa função social enquanto artista. Enquanto artista, né? Claro. Porque acho que artista é muito bonitinho, é só aparecer na novela, dar autógrafo, ganhar dinheiro. Não, nós entramos na casa das pessoas. Sim. Né? Nós tocamos o coração e a mente das pessoas. Então a gente tem uma influência muito grande. Na televisão, nós evidentemente temos que falar o texto que nos é dado, que nos é imposto. Agora, no teatro, quando a gente é produtor, você escolhe, né? A gente tem essa possibilidade de escolher o que vai falar, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente pode abordar diversos temas. Sim. E, com isso, fazer com que o espectador se divirta, sim, é entretenimento, vai rir, vai chorar, mas vai pensar, vai ter uma reflexão,
né, repensar a sua vida, porque tudo começa em casa. Né? Como é a sua relação com o próximo? Eu não sou político, mas aqui a gente está fazendo política. Sim, sem A dúvida partir do nenhuma. momento que eu estou me comunicando com você, eu estou fazendo um ato político, colocando a minha posição, o meu pensamento. E você também não está dizendo aqui, olha, isso é bom, isso é Não, ruim. Você está exatamente. pondo o nosso teleinternauta Pra pensar. para pensar e isso é o grande debate. O debate é esse, né? É a gente pensar, né? Acho que uma das grandes funções do teatro é isso, é a reflexão, o pensamento e a análise crítica, para falar, opa, isso aqui está errado, esse mundo não está legal, as pessoas não estão fazendo as coisas como deveriam. O que eu posso fazer? Como que eu posso me inserir nessa sociedade atual e fazer a mínima diferença que seja, mas fazer a diferença. Ô Paulo, mas assim, não é só no teatro, né? Não. Em qualquer situação, área, né? Você que está aí, né? Não é só o teatro. A gente discute teatro porque teatro é a nossa área. Mas você que está aí em qualquer lugar do Brasil, do mundo, quer dizer, é importante esse pensamento de fazer a diferença, de a gente ter um mundo melhor, né? E acho que a arte tem essa função, né? A arte não tem a função de dizer isso é certo, isso é errado. Ela te põe a pensar. Eu acho que no simples fato de você ir no mercado, né, e o que você compra, como que você se comporta, não tirar, não jogar coisa no chão. Não mexer na embalagem, né? Não Pois pegar são coisas mínimas que vêm, eu acho de que cidadania, né? cidadania, educação e consciência. Eu acho que a única solução para a gente modificar um pouco esse mundo é através da educação, da consciência, né? Saber até onde eu posso ir. Qual é o meu limite? Onde é o nosso limite de caminho. Ó, nós já estamos recebendo algumas perguntas aqui, Opa, Paulo. vamos Então, lá. você que está chegando agora, hoje eu estou entrevistando o Paulo Goulart Filho, né? E se você quiser participar do programa, manda sua pergunta, assim, aqui à sua esquerda, você tem lá a tela, manda a sua pergunta. Nós já recebemos aqui da Karine, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Petrópolis, eu tenho família em Petrópolis. Oi, Paulinho, muito lindo. Obrigado. Karine, você vê a sessão Fatos e Fotos? Um beijo. A Karine, a Jaqueline de Santo André, aqui em São Paulo. Parabéns pelo programa, Chico, sempre com convidado de peso. É isso aí, um grande abraço. Não, ele não é tão pesado. Ó, né? ainda tô magrinho, né? Mas obrigado pela participação. Obrigado. Deixa eu ver aqui. A Silvana Campos, de Natal. Natal, Rio Grande do Norte. Agora nós estamos subindo, vamos né? lá para riba. Estamos subindo. Vamos lá para riba. Você sofreu algum tipo de pressão por ser tão igual ao seu pai? Pressão? Não, ao contrário, eu acho até legal, porque eu sendo parecido me dá até a possibilidade de fazer ele jovem. Então, quem sabe aparece uma oportunidade de trabalho onde tem um flashback que a gente chama, e aí eu faço ele novinho. E cada vez eu me sinto mais parecido com ele. Até em cena, é engraçado, às vezes eu faço determinadas coisas e falo, meu Deus, estou igual ao meu pai. Faria isso. Aliás, muito legal. Aliás, eu vi uma coisa, eu fui assistir o espetáculo. Gente, o Paulo vai estar aqui em breve de volta com o espetáculo 39 degraus. E é impressionante a semelhança física, a voz, né? E tem uma hora que o Paulo dança que eu vi a Anissete. Tem uma hora que você faz uma... Eu fico de velhinha, né? Exato. É impressionante. Eu olhei e falei, gente, é a Anissete e Bruno dançando. Que engraçado, né? E aí, assim, em cima disso, dessa pergunta, né? Do tanto que você parece com o seu pai, e assim, esse desenvolvimento, porque assim... É uma comédia muito engraçada. E você, com outro colega, o nosso querido O Henrique Streuter, né, que dão um show. Né, muito gostoso. Um show. Esse espetáculo é um presente, né, pra gente contar tudo, porque nós fazemos mais de 20, 30 personagens, não sei quantos, e a gente fica trocando em cena. Então a gente tem a possibilidade de fazer velho, velha, policial, capanga, tudo. E é em cima de um filme do Hitchcock, Os 39 Degraus, um filme dele dos anos 30, ainda branco e preto. E foi uma criação de Londres, onde eles transformaram esse filme numa grande comédia. Então a gente faz os personagens todos por onde ele vai passando. Tem um cara que é acusado no assassinato, lá ele tem que se livrar.
Então a gente tem a possibilidade de fazer vários tipos, estereótipos. Então é uma comédia muito dinâmica, muito gostosa. É muito legal. Porque Muito gostoso. você faz quantos personagens? Você Pois acho que eu Henrique, nunca contei, né? deve ser uns 20, 30, por aí. E é um diferente do outro, e tem uma sequência trocas rápidas, né? trocas Põe rápidas chapéu, de tira cena. chapéu. E tem uma coisa de desenho animado. Tem uma pecada de desenho animado, tem uma coisa de cinema também, através de trilha, luz. Ele tem uma linguagem diferente. A gente usa um pouco de clown, tem de tudo nesse tem sombras. E aí, como é que foi esse processo? Porque é um espetáculo, pô, são 2 horas de muita correria, né? Na verdade, ele estreou, quando estreou eu não estava no elenco, estreou com outro ator, era o Dan Stuba que fazia, aí o Dan saiu, o Danton passou para o personagem do Dan Stuba e eu entrei. Então eu entrei já nele pronto, foi uma substituição. O que para quem está entrando é pior. Porque o outro colega já está no ritmo. Né? E todo mundo já sabe, né? Ele já está pronto. Então, eu tive menos de um mês para estrear. Foi bem puxado. Mas eu e o Napão, o Henrique, a gente já trabalhou junto antes, então a gente tem uma química muito boa. Né? Então, como a gente trabalha muito junto e tem essa coisa do time, do tempo certo. A cumplicidade de vocês dois é uma coisa de enlouquecer. Então a gente se dá muito bem, então facilitou muito. Né? Eu me dá bem assim em cena com ele, porque o jogo acontece. Né? Teatro é como ping-pong, você joga bolinha, ela tem que voltar. Então, se ele dá uma cortada, você tem que defender, e vice-versa. Então, esse jogo a gente faz muito bem, é muito gostoso. Olha, aliás, volta, o espetáculo volta. Agora em setembro fazemos em Campinas, no Teatro Amil, que é num shopping, não lembro. Shopping Dom Pedro. Isso, Shopping Dom Pedro. Nós fizemos 4 finais de semana de setembro em Campinas. Então, o pessoal aí de Campinas, não percam. Por favor, os 39 degraus. Que é uma comédia muito bacana, muito bem feita, muito precisa, né? O Danton faz super bem também. Maravilhoso. O Henrique. A Rosane no Holland também. É um elenco de primeira. São 4, né? Somos 4. E vários personagens. E vários personagens, é muito divertido. E vamos estar aqui no dia 25 e 26, aqui em São Bernardo, no teatro... Não sei. Não lembro. Ábaco. Em São Bernardo tem alguns teatros, né? Tem lá o Lauro Gomes, enfim. Eu não lembro de cabeça. Eu sei que final de outubro estaremos aqui. Paulo, me conta, e a produtora? Vocês estão lá com a produtora, vocês trabalham juntos, como é que é esse dia a dia de vocês? A família continua, quer dizer, nós tivemos essa dolorosa perda, né, do Paulo Goulart. Como é que é agora essa continuidade desse trabalho, desse projeto, né? Quer dizer, logicamente que esse trabalho, o 39 degraus, pelo que entendemos, é um trabalho independente, não é? Isso, não é da minha... Você é um ator convidado. Eu estou participando da produção também, mas enquanto Paulo Goulart Filho Produções. Porque é engraçado, somos todos artistas da família, então tem a Anissete Bruno Produções, tem a Paulo Goulart Filho Produções, tem a Selfie, que é da Beth, e tem a Brumo, que é da Bárbara. Cada um tem a sua produtora independente. Então vocês... fazem suas produções e, eventualmente, trabalhamos juntos também. Mas cada um tem o seu projeto individual. Ou seja, a Beth tem o espetáculo dela e vai fazer um espetáculo com Minha Mãe agora, que vai ser belíssimo, que é texto da Lia Luft, e um monólogo, direção da Beth, com a Minha Mãe atuando. Vai ser belíssimo, estreia em novembro em Porto Alegre, depois vem para São Paulo. Bárbara também vai estrear um espetáculo dela sobre Gertrude Stein, também deve estar estreando em outubro, novembro no Rio. Já são todos convidados para ver o programa. Quiserem, opa, com certeza. Avisa que assim, são nossos convidados, porque esse é um espaço importante para a gente discutir e falar sobre esses assuntos. Então, cada um tem a sua produtora e também tem a Anissete Bruno Produções. Que aí a mãe trabalha com todos os filhos. E na verdade éramos eu e meu pai, né, que cuidávamos. Agora com a retirada do Paulão, que ele está lá em cima de outro jeito. Continuamos eu e minha mãe cuidando das coisas dela, enfim, comerciais, eventos, filmes, tudo que acontece. Acontece. Ô Paulo, nós já estamos quase com o tempo já esgotando. Mas nem começamos a falar ainda. Eu queria que você falasse um pouco do projeto que você está de cinema, né? Que é de cinema que você está com o projeto, e também da direção que você está fazendo com a Vanessa Goulart, né? A Vanessa é um espetáculo que chama Ócio do Ofício. Estreia agora quinta-feira
no espaço Urbanos, puxa, eu não sei o endereço, em São Paulo, perto da Alameda Ótima. E é muito interessante porque fala justamente disso, da vida do ator. Como que o ator sobrevive? Como que ele paga as suas contas? Como que ele se torna um ator? E é um trabalho de humor. Ela Sim. escreve muito bem, é ela e um músico, e ela quase dando uma palestra de como é ser ator e como é ser de uma família de atores. É muito divertido. Ela tem uma veia cômica ótima, muito engraçado, tem várias versões de músicas. Ela é filha da Beth? Filha da Bárbara. Da Bárbara. E é o primeiro trabalho dela onde ela escreve, né? Já fez várias coisas dizer, como atriz. ou seja, a família tem uma coisa bacana também, que é estar em todas as situações, né? Verdade. Mesmo escrevendo, Escrevendo, atuando, dirigindo, enfim. E é um prazer, eu estou produzindo, dirigindo né? ela e é muito gostoso. Já é quem puder vai assistir, que chama Ócio do Ofício no Espaço Uranos. E eu tenho meu projeto de cinema, que é o Lampião, que é um grande desafio, onde eu vou viver o próprio Capitão Virgulino. Vou ter a honra de representá-lo aqui. Esse é um projeto que é um grande grande personagem, né? Ah, é incrível. Rico, né? Riquíssimo. Porque é bem o Brasil, né? As diferenças que o Brasil tem, né? E a gente aqui do Sul-Sudeste não sabe quem é e quem foi Capitão Virgulino. Quando a gente sobe lá para cima, é uma entidade. Realmente, ele mudou o país, mudou o Nordeste de uma maneira incrível. Você falou aí a menina de Natal. Eu estive em Mossoró, Rio Grande do Norte. Inclusive, o filme começa lá, onde até hoje, olha, a gente não sabe, existe um espetáculo de rua que a cidade de Mossoró, ela conseguiu expulsar o bando de Lampião. Sim. Eles entraram e foram expulsos. Então, até hoje, existe um memorial, eles se vangloriam de uma coisa, da resistência ao grupo do Lampião, e todo ano eles representam esse espetáculo ao ar livre. A invasão do bando de Lampião e como eles foram expulsos. E é incrível, e o filme começa com essa cena. Ele invadindo Mossoró e sendo expulso, e aí começa, o filme começa em 1927 e vai até 38, quando ele morre. Quando ele morre. Só que, na verdade, vai ser a primeira trilogia brasileira. Esse é o primeiro filme. Ah, que bacana. Nessa época áurea do cangaço até a morte do Lampião. Depois vai de 38 a 40, continuando com Corisco. Que era o grande bando, companheiro. Né? Companheiro dele, né? Onde ele ficou mais 2 anos, depois morreu. E o terceiro e último filme é como tudo começou. A gente volta lá atrás para mostrar como que Virgulino se tornou Lampião. Por que tudo começou, que a gente não sabe. Porque assim, na verdade, eu mais ou menos sei porque eu sou de uma família de nordestino e o Lampião esteve na fazenda do meu avô. Então já conhece as histórias. A gente tem assim, desde que eu era criança, eu já ouvia falar, meu pai contava dessa história toda. Tem muita história. Mas tem muita história e ele era, assim, pelo que meu pai conta, ele era uma pessoa justa. Exatamente, tinha a justiça dele, extremamente justo. Justo, né? Podia não ser a justiça de todos, mas eles tinham um código de honra, de justiça, né? Que você não podia pisar fora da linha. Então isso é incrível, mostrar realmente, isso que a gente vai mostrar no filme, como era esse bando por dentro. Por dentro, as né? relações internas dele com Maria Bonita. Provavelmente devia ser uma sociedade mesmo, uma sociedade alternativa. Alternativa de como... E tinham regras muito claras. E muitas... E tanto que eles não saíam da linha, não. Porque se saísse da linha, morria. Simples assim. Não tinha erro. Aliás, eu não sei se... Meu pai me conta de uma história de um lugar que eles foram e eles chegaram com o bando para comer numa casa. E a mulher, ao fazer a comida, errou na quantidade do sal, de sal. Né? Você também já... E aí, assim, parece que essa senhora, ela colocou menos sal do que precisava. E todo mundo com fome. Aí diz que um dos cangaceiros reclamou da comida porque estava faltando sal. Aí diz que o Lampião diz que pediu 1 quilo de sal para a mulher e a mulher desesperada, né? Porque achou que ela ia morrer, né, comendo sal. E aí ele pega e dá para este cangaceiro, fala, agora você vai comer 1 quilo de sal. Né? Mas ela, não, você vai comer porque você reclamou que está sem sal. E aí o cara morreu comendo 1 quilo de sal. É verdade. Né? Essa é a justiça. Que é uma justiça daquele... Justiça meio torta, mas é justiça. Tanto que ele era quase que um justiceiro, um Robin Hood. Evidentemente que as pessoas que sofreram não acham o veem como um bandido, um sanguinário. Mas nada era gratuito. Tudo tinha um porquê. Ou seja, ele tinha um código realmente que ele não gostava mesmo dos macacos, que era como eles chamavam os policiais.
por motivos pessoais, mataram o pai dele, a família toda, foi muito perseguido. Mas os coiteiros, as pessoas que o ajudavam, eles eram muito beneficiados, porque também se não fossem seria complicado. Exato. Né? Ô, Paulo, e assim, esse projeto você já conseguiu patrocínio, você está produzindo esse trabalho, como é que está sendo isso? Isso aí é junto com o Bruno Azevedo, que é o meu sócio, o diretor do filme, mais a Mari Jorge também, que vai dirigir junto. Então estamos na pré-produção. Na pré-produção. Ainda captando, já fizemos contatos, fomos lá para o Nordeste, passamos por Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, a gente vai rodar muita coisa lá em cima. Ele morreu em Angicos, não foi? Foi em Angicos. Angicos é Sergipe. Sergipe. E a gente pretende rodar tudo por lá. Então vamos ter apoio, evidentemente, das prefeituras, dos municípios, dos governos, mas é um processo difícil, complicado, já estou há 4 anos com esse projeto e pretendemos rodar ano que vem, se Deus quiser. Se tudo der certo, se a gente conseguir captar, porque é um projeto, é uma grande produção, não é barato, exige uma logística muito grande, mas a gente quer fazer como tem que ser feito, da melhor maneira possível. Já foram feitos diversos filmes do Lampião com essa temática, mas esse vai ser diferenciado. Eu sei que a gente vai mostrar o que nunca foi mostrado antes. Que então, bacana. Ele tem uma pegada meio lá de fora, de Hollywood, é uma grande produção, são cenas de guerra, de luta, e ao mesmo tempo com humor. Eles tinham muito humor. Tudo imagino, muito porque também o nordestino tem uma coisa tem um humor do humor, né? Então, quem imagina o Lampião só carrancudo? Não, ele contava uma piada, ele dançava eles faziam aqueles registros, exatamente, né, deles no bando deles, contando causos. Então, tudo isso vai mostrar. O lado mais humano e, evidentemente, mostrando as atrocidades. E as críticas que, logicamente, né, referências inerentes a qualquer obra, né? Foi feito perguntaram, Lampião, herói ou bandido, né, um tempo atrás, e a grande maioria falou herói. Mas, evidentemente, ele tinha o seu lado bandoleiro, fora da lei, né? Na verdade, estava contra o sistema. Sim. Né? Lutando para não fazer parte, né, dos poucos com muito e muitos com pouco. Que é uma coisa que parece que não mudou muito, né? Até hoje, por isso que esse muda, filme, porque, na verdade, ele é muito atual. Ele é atual, porque continua, né? Os Lampiões continuam assim, tem até uma música do Gonzaga, do Luiz Gonzaga, fala: o Lampião morreu com seu bacamarte na mão, mas muitos Lampiões continuam de terno e gravata. Quer dizer, a coisa não mudou praticamente nada. Quer dizer, a gente continua, quer dizer, né? E por isso que é universal, né? É universal. Porque desde que mundo é mundo, alguém... Exatamente. Estamos falando de poder, de domínio e de luta contra esse poder. Luta contra esse poder. Paulo, nosso tempo está esgotando. Vamos falar mais. Não, então, fala só do 13. O 13. O 13 é muito legal. Um outro espetáculo também eu devo voltar, talvez, para fazer o Esse Celso. É você sozinho? Sou eu e Roberto Arduin. O Arduin. O tio da Suquita, que ficou conhecido mundialmente. O tio Suquita. Ele se incomoda muito ainda com isso? Não? Ele já cansou um pouquinho. Não, porque eu já cansei também de ter me chamado de tio Suquita. Aliás, todo mundo que entra numa certa idade é chamado de tio Suquita. Né? Ele já fez tantos trabalhos bons e melhores. Eu vi um trabalho dele, aliás, eu queria mandar um grande abraço para o Arduin. Um trabalho que eu vi, que fazia ele e a Irene Ravache. E puxa, acho que eu não vi. Era um espetáculo que ele fazia de uma mãe e uma filha, maravilhoso, da Maria Adelaide do Amaral, um texto maravilhoso, grande Arduin. Então você está com ele? Então, estamos com ele, que é um texto do Sérgio Jockman, que fala 13, porque justamente, antigamente, a loteria esportiva eram 13 pontos. 13 pontos. Então eu faço motorista. Ele é o patrão, rico, só que o motorista está prestes a fazer 13 pontos e virar o grande milionário, mais novo milionário do Brasil. E o patrão quer comprar esse cartão milionário. E aí existe o conflito, aí a inversão de valores. É um texto muito divertido. Meu pai fez o personagem que eu faço, então também é uma homenagem a ele que eu faço. Ele fez no final dos anos 70, enfim. Nós remontamos para as universidades. E agora devemos fazer o CELS, que é na periferia aqui de São Paulo, e alguns teatros da prefeitura. O CELS, para que você que não conhece, você que não é de São Paulo, são centros de educação unificados, né? É um lugar onde você tem teatro, você tem educação, você tem esporte,
tudo no mesmo lugar, um projeto bem bacana e que leva os artistas, né, para as periferias para mostrar o trabalho, né, de conscientização mesmo. Paulo, obrigado por você ter vindo. Eu queria que você fizesse suas considerações finais com nossos teleinternautas, né, peraí, antes de você terminar, já estamos dando a bandeirada lá, mas nós temos mais uma pergunta da Flávia Faustino. Opa, manda lá. Qual a sua maior paixão no teatro? E o que faz querer você continuar? Qual a sua maior paixão e o que te faz continuar com o teatro? Então aí você já aproveita, já faz as suas considerações respondendo essa pergunta que é muito legal, Flávio. A maior paixão no teatro é aquela troca única que acontece só naquele momento entre o ator e quem está assistindo, que só no teatro acontece. Na televisão isso é diferente, no cinema é diferente, o teatro é ao vivo ali na hora. Então aquela troca energética só acontece naquele momento. Você pode ficar em cartaz durante 10 anos com a mesma peça. Mudou o público, é outra peça, porque mudou a energia, né? Então aquela troca que acontece no teatro e que nunca mais se repetir é o que eu mais gosto no teatro. E evidentemente a gente sentiu o calor e a resposta do público, ou seja, numa risada, ou seja, numa emoção, nas palmas, no aplauso. A gente recebe assim o retorno imediato do nosso trabalho que a gente faz ali naquele momento. Então isso é o que mais me apaixona no teatro. E a outra pergunta, o que era? Faz você querer continuar. É isso, porque a Fernanda Montenegro sempre fala assim, quando alguém pergunta para ela, o que eu faço para ser atriz, ator, fala, meu filho, vai fazer outra coisa qualquer, vai trabalhar em banco, em loja, shopping. Se você não conseguir ficar muito triste, ficar deprimido, aí volta para o teatro. É isso, eu não consigo ficar longe do teatro, nada na minha veia, faz parte de mim e é realmente onde eu me sinto mais feliz. Por isso, viva o teatro, espero todos para me assistir nos 39 degraus, tá bom? Obrigado! É isso aí. Bom, eu vou puxar o gancho, né, do Paulo, porque o teatro é isso, o teatro é efêmero. O teatro é aqui e agora. Então, este final de semana, vá para o teatro da sua cidade, do seu estado. Vá prestigiar teatro, porque é uma arte viva aqui e agora. Muito obrigado pela sua presença, você me ajudou a fazer o programa. E até a semana que vem. E sempre lembrando, pratique cultura. Tchau!